Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa oitava aula online, estudando em casa de Geografia. Pegue o seu livro de Geografia e acompanhe comigo a leitura e a explicação do conteúdo. Hoje nós iremos estudar as formações vegetais na Europa, página 66. As principais formações vegetais encontradas no continente europeu são as florestas temperadas, as pradarias e as estepes temperadas, as florestas mediterrâneas, a taiga e a tundra. Observe o mapa. Na legenda do mapa, observe aí onde tem a setinha. Em verde claro, nós temos a floresta de coníferas, nessa região aí que você está vendo a setinha. Aqui são a floresta de coníferas. Em verde, mais escuro um pouquinho, tem a floresta temperada. Essa região onde a setinha está andando, volta. Aqui em marrom é a floresta mediterrânea, são esses tarjadinhos de marrom. Aí você tem em verde a floresta montanhosa, verde lodo. Aí você tem amarelo as formações herbáceas. Aqui. Depois as pradarias e estepes em bege claro. Por aqui. A tundra em um lilás azulado. Depois o deserto polar, branco. E a área antroporizada, que é nessa corzinha aqui que eu não sei definir. Continuando, vamos ver quais são as características das florestas temperadas. As florestas temperadas são típicas do clima temperado. As espécies de árvores mais comuns desse tipo de floresta são as caducifólias, como castanheiras e carvalhos, e perennifólias, que mantêm as folhas o ano inteiro, como os pinheiros. Aí você vê na imagem, né, da floresta temperada, parecem uns pinheirinhos. Ao longo da história, essas florestas sofreram intensa devastação para a formação de campos agrícolas e de pastagens, bem como para a instalação de núcleos urbanos. Atualmente, há poucas áreas remanescentes desse tipo de vegetação, que estão protegidas em reservas ambientais. Floresta mediterrânea. Vamos ver as características. A floresta mediterrânea, típica do clima mediterrâneo, em que os verões são quentes e secos, caracteriza-se por áreas de formação arbustiva, esparsa e plantas de baixo porte. As plantas são resistentes à aridez durante o verão. Grande parte dessa vegetação foi desmatada para dar lugar à ocupação humana. Vamos agora às características da taiga ou florestas de coníferas. A taiga ou floresta de coníferas ocorre ao sul da região polar, onde predominam baixas temperaturas. Desculpe. No entanto, no verão, as temperaturas são amenas, perpetuando o verde da taiga. A vegetação natural foi amplamente devastada e atualmente a taiga é bastante explorada pela indústria madeireira e de papel e celulose, que utiliza o sistema de reflorestamento. Aí vocês estão vendo aí a imagem na página 67. Essa primeira é a vegetação mediterrânea, arbustiva, né? A estepe da Bulgária, você percebe que é uma mata mais baixinha. A taiga da Noruega, a tundra na Noruega. Aqui é a tundra e aqui é a taiga. Tudo na Noruega. Pradarias e estepes temperadas. As pradarias e as estepes temperadas são típicas do clima temperado. As áreas mais úmidas favorecem a formação dos férteis campos de pradarias. As estepes temperadas são vegetações
são vegetações arbustivas e herbáceas de locais com clima mais seco e elevada amplitude térmica, característicos do clima temperado do interior do continente. Devido ao curto ciclo de vida das espécies vegetais, há acúmulo de material orgânico no solo, tornando o solo fértil. A tundra. Vamos ver as características. A tundra é um tipo de vegetação encontrada nas regiões de altas latitudes, de clima polar e solo coberto por uma camada de gelo denominada permafrost. Durante mais da metade do ano, é formada por poucos arbustos baixos e por vegetação herbácea, composta de gramíneas, líquens e juncos, que surgem durante o verão, quando ocorre o degelo parcial. A tundra é fundamental para a fauna endêmica herbívora, como lebres e renas. Página 67 ainda. Outras formas vegetais. Além dessas formações na Europa, há as florestas montanhosas, formadas por densas aglomerações de coníferas, e as áreas de deserto polar, com presença de solos rochosos e de rochas expostas, com pouca água e matéria orgânica, localizadas predominantemente em ilhas no Oceano Ártico, como a Islândia. Entre os atuais desafios ambientais enfrentados pelos países europeus, que afetam suas dinâmicas climáticas e hidrológicas, estão a preservação da biodiversidade, tendo em vista o intenso desmatamento e a fauna ameaçada de extinção, a perda e a contaminação de solo em decorrência de práticas agrícolas inadequadas e a redução da disponibilidade da captação de água. Vamos agora para a página 68, os grandes rios europeus. O relevo e o clima europeu favorecem a existência de muitos rios caudalosos e navegáveis, embora a maioria desses rios não seja muito extensa. Esse recurso constitui um fator geográfico fundamental para o abastecimento e o desenvolvimento econômico dos países do continente. Desde a antiguidade, grandes cidades do continente europeu se desenvolveram às margens de rios, que além de proporcionarem a fertilidade das terras, serviram para a comunicação entre mares e oceanos. Ao longo do tempo, como forma de melhorar o aproveitamento econômico dos rios, foram feitas diversas obras de interligação entre eles, ampliando assim os trechos navegáveis e as possibilidades de integração econômica entre os países. Muitos rios servem de fronteira natural entre os países e integram territórios, permitindo a navegação e o escoamento de mercadorias para diversas regiões da Europa. É o caso do rio Danúbio, que nasce na Floresta Negra, no sul da Alemanha, e deságua no Mar Negro, na Romênia. Ele corta o Rio Negro praticamente todo o continente europeu no sentido oeste-leste, em sua porção mais meridional, passando por importantes cidades, entre as quais estão 4 capitais: Viena, Áustria, Bratislava, na Eslováquia, Budapeste, na Hungria e Belgrado, na Sérvia. Esse rio é essencial para a economia do continente e é bastante utilizado para o transporte e a irrigação. Outro importante rio europeu é o Reno, que nasce nos Alpes suíços e deságua no Mar do Norte. Em seu curso, delimita parte da fronteira da França com a Alemanha. Pela localização privilegiada e por ser navegável em toda a sua extensão, o rio Reno é a principal ligação fluvial entre o centro da Europa e o porto de Roterdã, nos Países Baixos, o mais importante do continente, além de atravessar importantes regiões industriais alemãs e holandesas. É também muito utilizado para o turismo.
Aí você vê o rio Volga, o mais extenso e caudaloso rio europeu, que nasce no Planalto de Valdai, no norte da Rússia, e deságua no Mar Cáspio. Por ser totalmente navegável, o rio Volga é utilizado no transporte de mercadorias e de pessoas, como você está vendo aí. É fundamental ainda para a geração de energia, o abastecimento de água e a pesca. Aí você vê o terminal de passageiros no rio Volga, em Cheboksary, na Rússia. Vamos para a nossa atividade. Você irá reler as páginas 66 a 68 e vai responder as seguintes questões. 1. Quais são as principais formações vegetais na Europa? Da Europa? Deixa 3 linhas. 2. Quais são as espécies de árvores mais comuns das florestas temperadas? E terceira, você vai ler esse texto no quadro azul e vai responder, dentro da terceira questão, sobre este texto, preservação dos rios. Você conhece algum rio próximo de onde você mora que esteja poluído? Vamos pensar um pouquinho aqui da nossa cidade, Pentecoste. Você conhece algum rio aqui em Pentecoste poluído? 2. Em sua opinião, é possível a recuperação de um rio poluído? De que maneira pode ser feito isso? E 3. Que ações devem ser realizadas para evitar a poluição dos rios? Terminada a atividade, envie a foto da atividade respondida para o meu WhatsApp no privado. Escreva toda a atividade, tanto a pergunta como a resposta de caneta azul. E essas atividades vão garantir o sucesso da sua aprendizagem. E vocês sabem que cada um de vocês é responsável pelo seu sucesso, pelo desenvolvimento da sua aprendizagem, do seu intelecto. Então, conto com a participação de todos. Quem estiver com alguma atividade de geografia atrasada, cuide em colocar em dias e eu estou aguardando todo dia o envio de cada atividade.